O segredo do contentamento. Nós estamos na segunda lição. Na primeira lição nós aprendemos, com as palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos ter uma mente aberta e ser flexíveis. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que entender que um dia você vai ter dias bons e no dia seguinte, talvez, tempos ruins, tempos difíceis. Então, assim, temos que aprender a nos adaptar. Ao invés de nos sentirmos vítimas da situação, nós temos que dizer o seguinte, como Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então está aqui o segundo segredo para o contentamento. Pessoas estão descontentes, veja só, com a profissão, com quanto ganha, com quanto ganham, pessoas estão descontentes nos relacionamentos, no casamento, pessoas estão descontentes com a aparência física, pessoas estão descontentes com as mudanças que ocorrem na vida, mas Paulo está dizendo o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente, eu abri a minha mente, aprendi a ser flexível e o meu poder não vem de mim mesmo, ele está dizendo, versículo 13, o meu poder está em Cristo que me fortalece. Então, o segundo segredo, veja aí, o segundo segredo para uma vida contente, realizada, satisfeita, é exatamente esse. Você tem que ser Cristo suficiente ao invés de autossuficiente. Então, o primeiro segredo é, seja flexível e tenha uma mente aberta. O segundo é, seja Cristo suficiente e não tente ser autossuficiente. O homem moderno acha que ele é bom. O homem moderno, inclusive, acha que ele é mais esperto do que Deus. O homem moderno agora, ele cria um Deus à sua imagem. Lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem. Mas o homem agora ele se acha tão inteligente, tão capaz, porque ele já mandou o homem para a lua, e ele criou um monte de coisas, descobriu um monte de outras, que ele se acha mais esperto do que Deus, que ele não precisa de Deus. Então ele acaba adorando a si mesmo, ele se torna alguém que adora o próprio ego, e ele pratica egolatria, adorando a si mesmo. Agora, Paulo, ele entende que em algumas circunstâncias na vida, circunstâncias difíceis, você não consegue sozinho. E é por isso que ele diz, tudo posso, não em mim mesmo, não é na minha força, mas é na força daquele que me fortalece, é no poder de Jesus Cristo. É interessante que essa palavra fortalece, esse verbo fortalecer, vem do verbo dínamo, ou da palavra dínamo, que significa o meu motor, aquilo que faz eu ir em frente. Né? O dínamo é aquilo que faz o motor girar. Ele está dizendo, é Cristo, é o poder de Cristo. Sem o poder de Cristo, você se encontra às vezes em situações das quais você não pode sair. Sem o poder de Cristo, talvez você tenha hoje o desejo de mudar um vício, uma mania que você tem, mas você continua atolado nesse mesmo vício. Sem o poder de Cristo, talvez você gostaria de usar a sua boca com mais sabedoria, sua língua, sem criticar as pessoas, sem julgar, sem ser uma pessoa negativa, mas você percebe que você não consegue. Sem o poder de Cristo, talvez você esteja lidando com a situação na sua casa, com um dos seus filhos, com o seu marido, ou com a sua esposa, ou talvez com o seu pai, e você não consegue mudar aquilo. De fato, sem o poder de Cristo, nós não podemos fazer um monte de coisas. E sabe o que acontece? Nós permitimos então que essas situações, essas circunstâncias que são imutáveis, sem o poder de Cristo, nós permitimos que elas roubem a nossa alegria. Você não vai conseguir mudar o seu temperamento, você não vai controlar a sua boca, você não vai perder aquele vício que você gostaria de perder, você não vai perder o peso. Talvez você esteja se sentindo mal aí por causa de um peso extra que você tem. Você não vai conseguir se libertar dos pensamentos negativos. Você não vai conseguir se libertar do pecado sem a força que você encontra em Cristo. E é por isso que Paulo diz o seguinte aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Cristo, sem esse poder de Cristo na sua vida, sem um relacionamento com Cristo, você está morto. E veja só. Você pode dar ordem para um morto? Eu quero que você levante, eu quero que você faça isso, eu quero que você mude isso outro. Você acha que você tem o poder de fazer isso? Você acha que o morto vai prestar alguma atenção? Você não pode mudar nada sem o poder de Cristo. E sem esse relacionamento com Cristo,
você está morto. Então, não tenha nenhuma expectativa, não espere nenhuma mudança, não espere nenhuma coisa nova na sua vida sem esse poder de Cristo. E sabe por que Cristo permite, sabe por que Deus permite que nós enfrentemos situações difíceis, humilhantes, ultrajantes, circunstâncias desafiadoras? Para que nós possamos confiar num poder que está além de nós mesmos. Está fora de nós, é um poder que vem de cima, não um poder que vem de dentro, mas um poder que vem do alto, o poder de Cristo. E por isso Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho a mente aberta, sou flexível e mais do que isso, eu tenho um poder que é muito maior do que o meu, uma força que não vem de dentro, mas vem de cima, é o poder de Cristo. Está aí o segundo segredo para o contentamento.